Após efetuar o reparo da placa de potência, eu resolvi efetuar um teste na saída de alimentação que vai para a placa de potência, pois no diagrama esquemático não tem informando o quanto essa placa aqui é alimentada. E aí eu me deparei com essa situação aqui, ó. O transformador ainda está fazendo aquele barulho. Eu vou desligar, não vou ficar com isso aqui ligado muito tempo, porque eu não quero maiores problemas. Então ainda vou ter que fazer uma verificação nessa outra placa aqui para ver o que está acontecendo. Essa vai ser uma das coisas mais chatas a serem feitas nesse aparelho, né? Mexer na fonte, porque para mexer nessa fonte eu tenho que retirar todos esses botões, tirar todas essas porquinhas dos potenciômetros, as porquinhas dos jack de entradas para plug P10 e bom, não tenho como evitar isso, vou ter que fazer, né? Então vamos lá. Que trabalheira, né? Concordam comigo? Só para chegar na fonte, eu tenho que retirar tudo isso. Mas enquanto eu estava fazendo isso aqui, me recorreu uma coisa, aí eu vou fazer isso antes. Percebam que o aparelho ainda está com problema, né? Ainda está em curto. E cadê o fusível para proteger o aparelho nessa hora? Incrivelmente o aparelho pegou fogo, ainda está com problema, e o fusível, que era para proteger o aparelho, está intacto. Então eu vou olhar o fusível nessa hora e eu vou efetuar um teste, vou colocar outro fusível. Eu quero que o fusível abra. O fusível ele tem que funcionar, né? O fusível não pode ficar intacto com o aparelho numa situação dessa. O fusível foi feito para proteger. Então se o fusível não rompe, o que ocorre é a queima da placa por completo, como aconteceu aqui. Então, pessoal, na hora de trocar um fusível do aparelho, não coloquem um fusível mais forte. Se o fusível original do aparelho era um fusível de 3 amperes, não coloque um de 4, um de 5 ou um de 6 amperes. Isso não vai proteger mais o aparelho. Isso vai acontecer isso aqui, ó. Então, se você na hora de trocar um fusível de 3 amperes quiser mais proteção para o seu aparelho, né, não coloque um de 3, coloque um de 2,5 ou menor, não é? Não um maior, ok? Essa é a dica. Vou dar uma olhada aqui nesse fusível, porque isso aqui já está me deixando realmente curioso. Esse fato do aparelho estar funcionando ainda com a fonte totalmente em curto. Esse fusível era para abrir. Gente, o fusível que está nesse aparelho aqui é um fusível de 8 amperes. 8 amperes. Esse aparelho não tem essa amperagem toda. Entendeu? Não tem. Eu vou dar uma olhada no diagrama esquemático para ver se tem alguma informação, porque aqui, infelizmente, não tem uma informação de qual fusível teria que ser para esse aparelho aqui, mas de 8 amperes não é e nunca foi. Bom, infelizmente o diagrama é um diagrama incompleto, ele não vem, né, a parte da fonte, vem a estrutura de montagem do circuito, mas não vem a parte do transformador como deveria vir, né, no diagrama esquemático, falando sobre a entrada AC, o primário, secundário do transformador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou efetuar esse teste de outra forma. Observem bem o teste que eu irei fazer agora. Eu coloquei o meu multímetro na escala de amperímetro e liguei o cabo conectado aonde seria o local do fusível. O fusível não está ali, quem está no local do fusível é o amperímetro. E também liguei o cabo de rede na minha régua, que tem um sistema de proteção. Ao sinal de qualquer problema,
tá? Tudo aqui vai ficar escuro porque a régua irá desarmar, ela tem um disjuntor de proteção. Então eu vou acender aqui para ligar o aparelho para que vocês possam ver. Porém, a coisa acontece tão rápido, tá? Que eu vou depois na edição eu vou congelar a imagem para que vocês possam observar quantos amperes tinha no amperímetro na hora que o disjuntor desarmou, tá? Eu já fiz esse teste 2 vezes, só que eu apaguei a gravação porque na hora passou um caminhão e fez barulho. Bom, vamos lá. Eu vou efetuar o teste, tá? Está aqui, ó, o amperímetro. Vou ligar o aparelho amplificador. Vou ligar o aparelho amplificador. O disjuntor desarmou, tá? Vou desligar aqui, vou religar tudo. Eu acho que chegou mais ou menos aí uns 13 a 14 amperes, né? E mesmo assim com um fusível de 8 não abriu, né? O fusível deveria proteger o sistema e não protegeu nada. Eu vou colocar um fusível de 4 amperes ali. Eu creio que esse seja o suficiente para que ele funcione, né? O fusível tem que abrir, ele não pode se manter intacto com a situação dessa. Eu tenho 2 últimos fusíveis aqui, um de 4 amperes e um de 5. Vou colocar o de 4 aqui e vou utilizar o de 5 para teste. Se esse fusível de 5 amperes abrir, significa que após o circuito estar todo corrigido, né, todo funcionando normalmente, eu posso colocar o de 4 amperes, ele vai continuar funcionando e qualquer problema que o aparelho tenha, o fusível vai abrir. Antes, eu vou dar uma de Sherlock Holmes, tá, para deduzir que isso aqui possa ter acontecido pelo seguinte: provavelmente o fusível estava atuando, tá? O fusível estava protegendo o circuito e a pessoa, né, deve ter comprado fusível mais forte para colocar no local, no lugar do fusível original, para que o aparelho continuasse funcionando. E aí aconteceu isso aqui, tá? Então por isso, mais uma vez eu vou falar, não troquem fusível por fusíveis mais fortes que o aparelho tem originalmente, tá? Se o fusível é de 3 amperes, se o fusível é de 4 amperes, coloque o mesmo fusível ou um fusível mais fraco. E aí sim, ele vai proteger o aparelho. Bom, vou colocar esse fusível aqui de 5 amperes. Deixa eu ver se está ligado aqui, não está. Eu deduzi isso, gente, porque está faltando aqui a pecinha, né, que encaixa o fusível, que leva o fusível até ali. Provavelmente derreteu, porque aqui aparentemente está com uma aparência de que derreteu, né? E o fusível reserva que vem aqui não estava mais. Então vou colocar o fusível no lugar, o de 5 amperes. Vou colocar nessa posição para que, se o fusível abrir, a gente possa observar. Eu vou ligar o aparelho. Viu? É isso que tem que acontecer. O fusível tem que abrir. Tá? Eu desliguei antes, mas eu vi, ó, agora não está ligando mais. Ó, o fusível já abriu. Então ele protegeu o circuito. É assim que deve funcionar. Pessoal, não troquem o fusível. Eu sei que eu já falei isso mais de 2 vezes, né? Eu estou falando a terceira. Não troquem o fusível por um fusível mais forte. Você vai prejudicar o seu aparelho. Tá? Coloquem o fusível original ou mais fraco. Assim você tem seu aparelho para toda a vida. Se o fusível está abrindo, leve ele na assistência técnica. Tá? O aparelho está com problema. Ok? Retirei a placa. Vou mostrar para vocês aqui mais uma situação. Olha aqui, ó, capacitor cerâmico estourado, queimou mesmo. Agora eu vou retirar aqui os diodos para efetuar a substituição, que esses diodos aqui todos estão em curto.
Agora, com os diodos fora da placa, vamos efetuar uma nova aferição. Vou colocar o multímetro na escala de diodos. Eu não vou ficar aqui dizendo ponta de prova positiva no cátodo, ponta de prova negativa no anodo, porque realmente o teste do diodo é só você fazer isso aqui, ó. Coloca na ponta de prova. Não deu nada? Inverte. Tem que ter alguma leitura. Esse aqui está ok. Vamos ao teste do próximo. Esse aqui aparentemente também está ok. Não pode dar nada agora invertendo, tá? Ok. Ok. Gente, tem que ter alguém em curto, não é possível. Estava em curto ali. Esse aqui está ok. Aqui, o carinha que está em curto aqui. Tá? Esse diodo aqui está em curto. Tá? Não precisa nem inverter. Eu vou inverter aqui só, para que vocês possam perceber que ele está totalmente em curto. Então, menos mal, né? Só queimou um diodo. Esse único diodo aqui eu vou trocar. E queimou aquele capacitor disco cerâmico. Foram 2 capacitores de discos cerâmicos, tá? Esse aqui, ele queimou, e o outro que estava aqui deve ter explodido. Porque eu tô vendo esses 2 negocinhos aqui, mas, gente, cadê o carinha que morava aqui? Não tem capacitor aqui, ó. O capacitor estourou totalmente, por completo, né? E eu nem achei isso dentro do aparelho, mas vamos lá, vou tirar essas 2 perninhas e agora eu vou ter que descobrir, né, esse capacitor. Antes de eu colocar a placa de potência no local, eu vou efetuar um novo teste. Novamente, eu tenho esse multímetro funcionando como amperímetro e as garras jacarés estão ligadas ali onde seria o fusível. Esse outro multímetro está aferindo a tensão que irá alimentar a placa de potência. O amplificador eu liguei na régua, onde tem o sistema de proteção com o disjuntor, e agora eu vou ligar para efetuar o teste. Podemos observar que temos 45 volts na saída e menos de 100 mA aqui de consumo, né, do aparelho. Olha que legal, o transformador parou de oscilar e está tudo normal. Agora eu posso colocar a placa de potência de volta no amplificador, que não vai queimar. Ainda agora eu tomei uma coça achando que o aparelho não estava funcionando. Aferi as tensões, estava tudo ok, e um silêncio ensurdecedor. Aí descobri que o fio estava desligado atrás da caixinha de som. Bom, gente, eu vou efetuar um teste, tá? Já estou com o sensor de temperatura em cima do transistor, tá? Nesse momento a temperatura ambiente é 28 graus centígrados e vou ligar o aparelho no amplificador. Bom, o aparelho já está ligado.
Bom, pessoal, ele está apresentando ainda uma anomalia, ele está esquentando muito rápido, começou a sair fumaça daqui. Eu tenho que ver aonde é esse erro, tá? Isso não pode ocorrer. Mesmo com ele fora, né, dali do cooler, né, da ventoinha, não pode acontecer isso, porque eu ainda não coloquei volume legal nele. Tá? Então, vou ter que verificar ainda o que está acontecendo. Problema solucionado. Era um pouquinho de pasta para soldar que tinha em cima do componente. O componente começou a aquecer e aí começou a sair fumaça. O aparelho está funcionando normalmente. Esse transistor, de acordo com a sua datasheet, ele funciona entre 50 a 150 graus. E, bom, tá normal aqui. Bom, o que eu vou fazer agora é montar todo o aparelho, colocar no lugar esse aqui, fechar e volto novamente com os testes, né? Finalizando aí o reparo. Antes de concluir fechando o aparelho, eu gostaria de mostrar algumas alterações que eu fiz. Eu tinha colocado os resistores em pé, então não daria para colocar a placa mais coladinha como ela estava. Então eu coloquei um pouco mais para o meio, fiz 2 novos furos aqui. Também fiz 2 novos furos embaixo para transferir essa parte que era aqui para cá e virar o cooler para lá. Assim ele vai ventilar tudo em uma única posição. Ele vai puxar o ar dessas frestas, né, essas aberturas de trás do aparelho, e não vai puxar o ar quente do transformador. Agora eu vou fechar o aparelho e concluir esse reparo fazendo um teste para que vocês possam ver. Eu coloquei um fusível de 2 A, o aparelho está ligando normal, não queima o fusível. E eu gostaria de fazer um comentário antes. Isso aqui, para a pessoa leiga, isso aqui é maior perigo. A pessoa vai colocar 2 caixas de som aqui com os alto-falantes de 4 ohms, não vai saber, o aparelho vai queimar na hora, tá? Tem a identificação aqui, mas de que adianta se a pessoa não entender isso aqui, não é mesmo? Então, se a pessoa colocar uma caixa aqui de 8 ohms e outra caixa aqui de 8, tudo bem, vai para 4 ohms. Mas se a pessoa colocar 2 caixas de 4 ohms e não souber que a caixa tem essa impedância, vai queimar na hora o aparelho, porque o aparelho vai para 2 ohms e é quase em curto, os transistores não vão aguentar. Bom, reparo efetuado com sucesso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe para que outros possam ter o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber os vídeos do canal. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.